Bom, meus caros amigos, boa noite. Em nome do presidente Bento Fleury, que está numa missão aí em Corumbá de Goiás e Pirinópolis, né, com a dona Carmelita, a viúva do Bernardo. Então, infelizmente, ele não estará presente hoje. O Instituto Cultural e Educacional Bernardo Ellis para os Povos do Cerrado, quando eu falo esse nomão, o Aidenor quase tem um chilique. É o ICEB, né? Então, em nome do presidente e dos demais membros do ICEB, nós consideramos aberto essa live, esses colóquios virtuais, assim, nominado pelo professor Aguimar, e dizer que já é o segundo ano que acontecem essas lives, uma vez por mês, sempre aos sábados, tentamos agora na segunda-feira, mas parece que sábado ainda é o melhor dia, portanto, na próximo mês, voltaremos para os sábados pela manhã. De qualquer forma, como já havíamos combinado, com quatro luminares aí da Academia Goiana de Letras, e achamos por bem não alterar a data. Então, ficou hoje mesmo, né, na segunda-feira, e eu dou boas-vindas a todos vocês. Os trabalhos serão coordenados pelo escritor Aidenor Aires, da Academia Goiana, do Instituto Histórico, e presidente da Academia Goianiense. E os debatedores serão o escritor Miguel Jorge, Edival Lourenço e Leda Selma. Deixei a Leda Selma por último, porque diz que as mulheres têm a última palavra. Mas nesse debate, o Aidenor fará a problematização, e ele está com as teses aí meio polêmicas, né, a respeito da poesia de Bernardo. Gostaria que ele expusesse, provocasse bem os nossos debatedores, que eles têm muito a oferecer. Bernardo Ellis é conhecido pela sua prosa muito poética, muito forte, os seus romances, né, suas crônicas, seus contos, mas também ele tem um livro de poesia chamado Primeira Chuva. Esse livro foi publicado inicialmente em 1955, acredito que de forma meio amadora ainda na escola técnica, quando ele lá foi professor, e posteriormente, essa edição pela Editora Oriente, em 1971. O certo é que Bernardo ele não publicou mais poemas. Nós temos aí no ICEB centenas de recortes de jornais, de publicação dele avulsas em jornais, mas não tem poesia. Tem muita crônica, né? Até alguns contos nas novelas fracionadas, né? Fasciculadas, mas não tem mais poesia. E acredito que com esses especialistas, né, nossos debatedores de hoje, nós vamos entender um pouco disso. Miguel Jorge, ele escreveu, participou de alguns livros, né, a respeito de Bernardo. Acredito que todos foram amigos dele, né, conviveram com Bernardo Ellis. Então, além do aspecto literário, nós teremos também um testemunho quase que pessoal da convivência deles, mas tem a parte literária. O Miguel participou dessa publicação, né? Vida em Obras. Tem uma outra também, 4 nomes, 100 anos, a literatura de Goiás para o mundo, né, que ele também escreveu também a respeito de Bernardo Ellis. E todos os demais, né, o Edival Lourenço, grande conhecedor da literatura de Goiás, a Leda foi presidente da Academia Goiana, e, enfim, nesse momento, eu passo para o Aidenor os trabalhos. Queremos, nesse momento também, antes de passar a palavra, parabenizar a todas as mulheres, as que estão presentes. Alice Bitts acabou de entrar agora, e todas as mulheres aqui presentes,
as mulheres do ICEB, da Academia Goianiense, da FLAG, da Academia Goianiense, da Academia de Palmeiras, de Pirinópolis, enfim, todos. Pessoal aí de Araguari, de Araguari e de Minas, né? A professora Pauliane, lá de Belo Horizonte, da universidade. E dizer que o Instituto Bernardo Ellis tem muitos projetos, mesmo com a pandemia. Nós temos 15 metas a serem alcançadas esse ano e estamos atrás de alcançar essas metas. Então, passo a palavra ao escritor Adenor Aires e a bola é com vocês. Cada um terá 15 minutos, até 15 minutos, para se pronunciar, né, falar um pouquinho dessa poesia de Bernardo, e a seguir haverá um período para perguntas. Então, anote a sua pergunta, guarde a sua pergunta, ou mesmo mande pelo chat, e nós estaremos, ao final, os debatedores estarão respondendo. Obrigado pela participação, né, aceitação pronta da Leda, do Edival e do Miguel, e do Aidenor. Eu agradeço ao professor Fernando e professor Ricardo, que sempre dão suporte técnico a esse trabalho. E está, então, aberto o nosso debate. Obrigado. Boa noite a todos, minha saudação a todos que estão participando dessa mesa, desse diálogo sobre o grande escritor Bernardo Ellis. E eu gostaria de iniciar mostrando para vocês a edição, a primeira edição da Primeira Chuvas, que foi feito nas oficinas gráficas da Escola Técnica de Goiás, na época era Escola Técnica de Goiás, ETG, como um trabalho de fim de curso dos alunos que se formavam em tipografia. E é um livro muito simples, é uma brochurazinha grampeada, como se vê, tem 36 páginas e tem 30 poemas, que Bernardo, na sua humildade, no seu quase remorso de escrever poesia, ele que era um narrador já, e já se construía como um grande contista e romancista que viria a ser, ele diz o seguinte: a única nota que tem, não tem prefácio, não tem orelha, não tem nada. Há uma notazinha que eu acredito e atribuo ao próprio Bernardo, pela forma como era o linguajar dele. Foi meu professor de geografia na escola técnica, e a gente conversava muito, ouvia muito, então vejo aquele ritmo estropiado dele de falar. Então, ele diz assim: reúno aqui alguns dentre os poemas escritos e publicados nos jornais da Terra, de 1933 a 1943. Então, nesses 10 anos é que ele escreveu esses poemas e publicou. E acrescenta: são versos pobres, cuja publicação em volume se justifica pelo que possuem de ingênuo, pitoresco e regional. Então, nessa pequena entradinha aqui, ele faz a sua confissão, o seu credo modernista, que era exatamente apropriar-se da língua brasileira, essa linguagem exercitada, o português exercitado do Brasil, com suas colorações locais, regionais, e valorizar, promover isso, e na ideia de tirar disso uma memória que caminhasse no rumo da identidade do povo. Sempre trabalhando isso num sistema contraditório entre o sertão e a cidade, entre o pobre e o rico. Nesses poemas, a gente sente aqui já o contista, o narrador que viria explicitar isso de forma melhor. Conversando com o Bernardo certa vez sobre a novela latino-americana, porque ele tivesse mais um pouco de exposição no mundo, tivesse um pouco de mais trânsito além da língua portuguesa e das editoras nacionais, Bernardo estaria aí entre esses grandes escritores da novela latino-americana, como J. Veiga e como muitos outros. E ele conversou comigo sobre esses aspectos, que depois eu vi que era algo frequente na obra dele, na sua obra,
E estudando uma vez num curso no Equador, eu fiquei conhecendo um escritor equatoriano que escreveu um livro chamado Huasipungo. O autor se chamava Jorge Icaza. Esse Huasipungo é um romance do Bernardo Ellis, com todo aquele humor negro, aquela tragédia, aquele sofrimento de imigrantes que descem da serra, o pessoal que descia da cordilheira para o litoral ou para os vales da montanha. E esse povo passava por sofrimentos e por tragédias iguais a do piano, iguais a do Bleco, meu amante, da Indiazinha Poticoi. É um romance, uma narrativa longa, mas esse é um dos romances basilares da novelística latino-americana e ninguém fala nele porque é equatoriano. Então, ele precisava ter ganhado um Hollywood aí para poder crescer mais. E a gente sentia que o Bernardo era uma espécie de precursor disso aí. Bom, ligeiramente, para não aprofundar nesse negócio da novelística, que não sou nenhuma autoridade, mas o Primeira Chuva foi um dos primeiros livros de poesia moderna que eu li. Eu fui alfabetizado bem tarde, eu era matuto, e fui para a escola com 18 anos. E exatamente na escola que eu fui, estava o Bernardo Ellis como professor. E, além dele, havia outros intelectuais ali. Havia Aldair Aires, havia a esposa dele, o nome sumiu agora, e havia... Maria, exatamente, que foi minha professora de história. Cunha. Maria da Cunha. E eles abriam um pouco o horizonte da gente para o mundo e para as contradições do mundo. Bem, o Bernardo não conversava muito com os alunos na sala de aula. Ele entrava, dava sua aulinha ali, mas sempre dava aquelas tiradas mostrando que há o oprimido, que há o opressor, que há essa dialética de sempre aí entre os poderosos e os fracos. Nesse livro, Na Primeira Chuva, isso já aparece. E aparece essa contradição também do urbano e do rural. Do Bernardo querer aproveitar aquelas coisas da tradição, da expressão cultural da região, que antigamente chamava folclore, aquilo, para dar uma cidadania maior. E nisso aí ele parece muito com Manuel Bandeira. Por isso que eu acho que ele é um representante assim, muito importante do modernismo na poesia de Goiás. Porque todos esses 36 poemas que ele escreveu, esses 30 poemas que ele publicou aqui, são poemas modernistas na linha de 22. São todos... tem até expressões aqui que são repetidas depois, que ele usou talvez pela primeira vez e os outros repetiram. Por exemplo, aquele Eita Vida Besta, Meu Deus, do Drummond, né? Se não me engano. Ele tem um verso desses, nesse livro, desse tipo. Isso significa que ou o outro leu, ou foi uma coincidência, porque todos saíram do mesmo sertão. E o Bernardo preocupa também muito com a descrição da paisagem, também sempre contrapondo a paisagem do sertão, o homem sertanejo Aqui nesse livro de poesia você vai encontrar raiz, por exemplo, para o conto André Louco, através de um outro sujeito louco aqui. Você vai encontrar a moça do Piauí, que parece da moça da cidade da Rosi, como é que chama? A moça de Goiatuba, que virou poema do Zé Godoy Garcia. E muitos outros, vem aqui o romance, então pegou não só esses temas, mas a cachaça do meu avô parece com muito título de poemas do modernismo, principalmente dessa geração de 22. E tem o Poço do Bispo, que é uma coisa interessante. Há uma tradição na nossa cultura interior de poço. Primeiro, no Tocantins, tinha o poço do banho dos homens e das mulheres. Devia haver também aqui. Eu me lembro que ali brasiliense me contava muito que lá em Porto Nacional eles iam vigiar o poço das mulheres tomar banho, escondido na moita. Não podiam aparecer, porque aquilo era considerado um desrespeito, era uma desonestidade masculina, não era motivo de contar a vitória, era motivo de se envergonhar. Fulano foi pego olhando as mulheres, tomando banho no poço que era das mulheres. E aí o Poço do Bispo. Isso evoluiu muito por aí, que nós todos sabemos,
como é que foi, e acabou aqui no posto do governador, que todo mundo conhece. Então, para quem não conhece e é de fora, tem um poço em Caldas Novas, na água quente, onde é mais quente, que o governador de Goiás, que era um nomeado da ditadura, tinha muita artrose, muita coisa, e vivia dentro desse poço lá, cozinhando as suas moléstias. Então, esse poço é conhecido até hoje como Poço do Governador. Então, esses motivos locais, regionais, que estão aqui, às vezes de uma ironia sardônica, ou às vezes de um... O Bariano gosta de falar que é humor negro, esse negócio do Bernardo ficar falando que o sujeito comeu a carne do amante, porque comeu a piranha que comeu o amante. Então, mas isso permanece depois com Bernardo. Aqui, tem um poema chamado Luiz Louco, todo mundo conhece, do André Louco, que não é o mesmo tema, evidentemente, mas tem uma mesma matriz da ficção e talvez de alguma narrativa corrente lá na tradição de Goiás. E aqui tem um que é a Moça do Piauí, eu já falei, que é igual a Moça de Goiatuba, e isso talvez ele tenha escrito e circulou. A geração dele é exatamente essa geração de Afonso Félix, de Jubé, de Léo Lince, de Eli Brasiliense, e tinha e outra que eu não estou aqui conseguindo reunir tudo, que, além de tudo, meu HD anda bichado, como se diz. Então, era um grupo que reuniu em Goiás, naquela época, a sua geração mais produtiva, mais forte até agora. A geração de Eli Brasiliense, Carlos Bernardo, Bernardo Ellis, de Afonso Félix, de Jubé, de tanta gente aí, que antes disso nós tínhamos os escritores do século XIX, que eram pessoas assim, ou funcionários públicos, viajantes, juízes, promotores, que escreviam, às vezes, a vida inteira um livro. E essa geração teve um destino interessante. Muitos escreviam bem, participavam da militância literária. Mas depois, com a mudança da capital, eles vieram para Goiânia e casaram-se bem e viraram burocratas. Exemplo, Léo Lince publicou pouquíssimo, acho que ele publicou em vida só ontem, e depois a família continuou, publicou outros livros. Era um homem que produzia muito. Elpenor de Oliveira, um homem que teve uma história interessantíssima ali por lá de Piracanjuba, escreveu um livro de poemas muito interessantes, tradicionais, mas mudou para Goiânia também, entrou nesse esquema e tal. Acho que Goiânia mesmo tem que se construir como cidade, ela já começava a devorar o quadro onde ela estava inserida. Como hoje, devorou as matas, devorou tudo, e nós estamos tentando salvar o resto humano. Então, eu não vou continuar nisso aqui, porque baiano você não pode dar a palavra, que o bicho não tem sossego na língua, mas deem uma olhada hoje nesse livro, mesmo quem esteja estudando a prosa de Bernardo, que vai encontrar aí a conexão profunda entre a sensibilidade dele, entre os motivos emocionais dele, que caminha na sua narrativa. As descrições, o poema dele é muito descritivo, e a literatura dele, a prosa, é também muito descritiva, com muita humanização da vida e das coisas, quando ele vai narrando. Basta ver aquele da nascente do rio Tocantins, como ele fala, como é que vai nascendo o rio, essa coisa. E aquele conto, assim como hoje, como amanhã, uma coisa assim, que tem a índiazinha Putkoi, que é uma história arrasadora. Até hoje, aquele negócio, quando eu leio, eu me emociono, pelo poético e pela tragédia, pela grandeza da humanidade de seres tão pequenos, tão simples, como é um soldado e uma índiazinha, que não era nada naquele tempo. Então, eu estava me lembrando, alguém aí levantou a questão que o Bernardo nunca mais escreveu poesia. Pelo menos acidentalmente, quando Goiás estava separando o Tocantins, ele não aprovava essa separação, e ele escreve um poema e publicou na época no jornal. Eu não me lembro o título do poema exato, mas ele falava mais ou menos assim: espera, irmão do norte, é cedo, espera que venha a colheita, que as coisas cresçam para que possa repartir. Tá. Então, eu vou encerrar essa conversa por aqui,
E dizendo, aqui só para finalizar, que nós fizemos uma homenagem para o Bernardo na pessoa do filho dele, o Simeão, que esteve aqui uma vez, e o Simeão, a gente não tinha contato com ele, e ele veio para fazer uma homenagem para o pai também, reunimos, e naquela época eu fiz um textinho, que eu vou ler só 5 linhas, então, né? E eu estou dizendo que essa geração lá é a geração que eu me senti honrado por pertencer a esse tempo, que foi morada de tantos espíritos luminosos aqui em Goiás. E eu digo sempre aos meus filhos, digo aos meus netos, e quando perguntarem de mim depois da morte, obterão a resposta: viveu no tempo do Bernardo Ellis, aqui em Goiás. Sem dúvida que eu podia dizer, viveu no tempo do Carlos Bernardo, viveu no tempo do Eli Brasiliense, viveu no tempo de tanta gente que formou a literatura do século XX em Goiás e que deu a dimensão que tem hoje, para chegar aí o brilhantismo da obra de Miguel Jorge, de Gabriel, de Edival, com grande força, de Leda Selma, e de todos os nossos companheiros aí, que não é questão de fazer uma nominata, mas que pegaram esse sendeiro meio que traçado, porque todos eles vão refletir sobre essa problemática da tragédia urbana ou da glória urbana, por aí, mas também sobre a sobrevivência desse homem aqui em Goiás, que ele se lutava para ser goiano naquela época, aparecer no Brasil como original de uma região e dono de uma cultura de uma região, ele hoje luta, como toda a humanidade, por ser humano. Estamos aí vivendo um tempo de muita morte e a poesia, a literatura e as artes é que estão falando. Hoje nós estamos aqui falando em nome disso. E com isso nós homenageamos também, eu pessoalmente quero homenagear as pessoas que estão tentando segurar os que estão morrendo, as pessoas que estão tentando amparar os que estão sofrendo, as pessoas que estão colocando a sua vida em risco para que esses seres humanos não desfalquem a humanidade, não continuem desfalcando a humanidade das suas presenças aqui conosco. Muito obrigado, você desculpa o palavrório, mas vamos dar seguimento aí. Retomou aí? Aidenor, pode passar você mesmo a palavra. Sim. Bom, então, como nós tínhamos ordenado, nós vamos passar a palavra ao escritor Miguel Jorge, que não carece de apresentações, porque é um dos militantes permanentes da literatura de Goiás, um homem que se dedica dia e noite ao ofício de escritor, de humanista, e que carrega uma generosidade enorme, que não aparece só nos seus textos, na sua poesia, na sua prosa, mas que aparece na sua própria pessoa. Miguel é para nós hoje um símbolo da nossa geração. E eu saúdo Miguel e passo a palavra a ele para as suas considerações. Oi, Denor, muito obrigado. Obrigado pelas suas considerações. Obrigado por dar essa viagem, esse passeio sobre a figura e a obra do nosso grande Bernardo Ellis. Eu gostaria primeiro de... Me dá um guardanapo aí, por favor. Enquanto o Miguel retoma, tem algumas pessoas saindo. Tem algumas pessoas saindo. Estou falando. Tudo bem. Voltou. Ok. Eu gostaria também, primeiramente, também homenagear as mulheres, todas as mulheres, na figura da nossa companheira, amiga Leda Selma. Então, é uma homenagem também que eu faço a todas as mulheres do Brasil e do mundo. Estão me ouvindo? Estamos. Estão ouvindo? Miguel, Estão ouvindo? está claro, muito claro. Claro, está bem claro. Tá bom. Olha, eu fui amigo e companheiro de Bernardo Ellis, isso eu falo com muito prazer, e também eu ocupei a cadeira de número 18, que foi deixada pelo nosso grande Bernardo Ellis. E no meu discurso de posse, naturalmente, eu falo muito sobre ele, sobre a sua obra, sobre a sua vida,
sobre sobre o seu engrandecimento para com as letras de Goiás e do Brasil. Estão ouvindo, né? Claramente aqui. Estamos sim, Miguel. Primeiramente, eu gostaria de ler um poema do Bernardo Ellis que se chama Primeira Chuva. Quentura de noite, pejada de nuvens baixas e negras. Bambos bamboleios de trovão soturno, batendo timpo no bambo da zabumba do horizonte. Trovão apagado, saudoso, distante. Depois da chuva em grossos pingos sobre os telhados, na poeira ressequida das estradas, na terra requeimada das queimadas, desprendendo um cheiro forte de gestação. Mamãe molhava o algodão com cachaça canforada e nos dava para cheirar. Cuidado com defluxo. Amanhã tudo vai começar de novo. As folhas voltarão aos galhos secos, as águas resmungarão nas testas mortas, os pássaros do céu hão de cantar no cio. E aquela que partiu, por que não volta? Lá fora, uma goteira numa lata pinga, pingo a pingo, pengue, pengue, numa toada monótona de preta que me nasce. Pingue, pingue, pingo a pingo. E aquela que partiu, por que não volta? Então eu diria que esse é um grande poema. Pode ser que o todo da poesia impressa na Primeira Chuva não seja tão grande quanto esse poema, mas nós podemos perceber que há, assim, uma linguagem muito interessante, apesar de descritiva, mas tem muito ritmo, ritmo de chuva, ritmo de goteira, ritmo da preta ninando, ritmo da mãe que fala com o filho, cuidado com o defluxo. Então, a gente não gostaria de comparar, mas sempre há uma comparação entre a prosa do Bernardo Ellis e a poesia. Claro que a prosa ganha. Mas há de se convir que na prosa tem muito de poesia, né? Vejam vocês o começo desse conto. Lesma, cobra, bicho danado que ia deslizando, escorregando viscoso e frio, lambendo o barranco, mordendo as areias, pastando o capim das estrelas, ora azul como o céu, ora faiscante ao sol de fogo, já imitando o azougue nas noites em que o luar é o próprio silêncio escorrendo. Fumaça que se levanta da queimada de mato virgem e se perde na longura do horizonte, confundindo-se com o céu embaciado de agosto. Para onde iria o Tocantins? Olha que beleza de poesia no início desse conto, que se chama Assim como Hoje, como Ontem, Amanhã e Sempre. Eu sempre falo desse início desse conto porque é uma beleza de prosa poética. A descrição que o Bernardo faz do Rio, do Tocantins. Não é? Então, é de se admirar. Não é? Então, há poesia em sua prosa, e muita poesia. Bernardo Ellis em Caminhos e Descaminhos, de 1965. Vemos o uso da isotopia, que é a repetição de qualquer elemento linguístico no texto. Quanto aos poemas em A Primeira Chuva, pode-se dizer que Bernardo apegou-se aos poemas piadas, que era muito usado naquela época, as soluções antipoéticas, aproveitando-se de temas regionais, de cores locais e local humano da região. O cenário principal de sua obra poética passa por Vila Boa. Utiliza de dois espaços, o anterior e o novo, na modernidade. José Godoy Garcia lembra no prefácio, edição de 1971, que essa poesia é da alma velha de Vila Boa, de um mundo velho elaborado sob a forma nova.
A poesia de Bernardo Ellis, material e corpórea, era um fato e o mais que a liberdade de criação. Então, eu queria ainda anotar que o Aurélio Buarque de Holanda, em seu discurso de recepção a Bernardo Ellis, quando de sua posse na AGL, o quarto ocupante da cadeira número 1, eleito em 23 de outubro de 1975, na sucessão de Van Mins, diz o seguinte, a certa altura de sua fala, recebido em 10 de 12 de 1975. Livro menor, escrito, não raro, num tom regionalista, abarrocado em mescla oralidade e certo preciosismo e tendência para a zombaria, o poema piada. Aurélio Buarque de Holanda, então, considera esse livro do Bernardo como uma obra menor. Eu não considero como uma obra menor. Claro, se você fizer uma comparação com os romances, os contos, é menor, sim. Mas não deixa de ser um livro muito interessante, que mostra o Goiás de uma certa época, mostra a própria vida do escritor, fala de suas observações, de suas vivências, de coisas íntimas que somente um poeta pode descrever, falar e escrever e mostrar aos seus leitores. Tem também um poema muito interessante que se chama O Descobrimento, que ele diz o seguinte: um tropel maluco de 1000 patas no seio das matas. Um tiro de trabuco deu um bruto soco na quieteza virgem da paisagem. E homens de cor de areia, vindos da banda do mar, chegaram à beira do Rio Vermelho. Revolveram-lhe os poços azuis, em que dormiam palhetas de cor brasa, e deitaram-lhe fogo às águas claras. E o velho pajé, muito velho, cabeça branca das cinzas de muitas eras, num esgar medonho de fera, gritou: Anhanguera, Anhanguera. Os homens de cor de areia bateram e venceram a nação dos Goiás. Mas na noite viúva, quando o fogo sagrado lambeu a lua, rasgar de maracas, zastrás, zastrás, tatucar de tantãs, grito de agouro, acuã, abriu-se na mata a flor do sumaré. E o velho pajé, muito velho, num gesto herárquico de bárbaro, erguendo as mãos para o céu, clamou: Tupã, Tupã. Então, tem muita oralidade, tem muita linguagem, tem muita história, tem muita vivência nesse nosso grande escritor que merece ser sempre lembrado e reverenciado. Muito obrigado por ter me ouvido. Ok, lembrando que o Instituto Bernardo Ellis, ele se propôs a resgatar a obra de Bernardo, mas não se limita a ela. Todos os escritores goianos, em algum momento, terão a obra estudada nesses colóquios, né, nesses diálogos que fazemos aqui uma vez por mês. Então, Bernardo é digamos assim, a força motriz, o início dessa discussão, já que se trata de um dos nossos maiores escritores, né? Mas muitos outros virão, entre os vivos e os mortos. Aidenor, continue aí sua... Pois não. Eu vou deixar como um memento aí, talvez, para um momento futuro, que esse poema que o Miguel Jorge leu, que é O Descobrimento, que no início do poema eu fui lendo pensando como os portugueses chegando ao Brasil. E o Bernardo aprofunda essa conquista e encerra, para mim aqui, numa imagem antropofágica de que, na verdade, a terra, as coisas da terra devoraram o branco, venceram o branco. Aqui no fim, o verde novo da floresta tinha um ar alegre. Deixa eu ver se fala aqui. Não, é aqui onde o índio
depois de tudo pacificado, que o branco não estava mexendo mais em lugar nenhum, o velho pajé, muito velho, no gesto hierático de bárbaro, erguendo as mãos para o céu, clamou: Tupã, Tupã. Aí o verde novo da floresta tinha um ar alegre de festa, depois que os brancos tinham sido jogados no poço lá. Então ele dizia: os homens de cor de areia, vindos da banda do mar, foram tombando à beira da fogueira que tingia a noite, quando suando de frio, tremendo de calor. A malária, né? Para mim, entendi que aí os frios da malária e o suor, o calor da malária, eles tombaram à beira do fogo. E o verde alegre da floresta tinha um ar novinho de festa. Eu penso que aí houve uma reversão onde o conquistador foi conquistado ao final pela força da natureza, evidentemente, da cultura. Agora eu vou dando sequência. Nós vamos passar a palavra à nossa companheira Leda Selma, que é meio difícil de falar sobre ela, porque é uma escritora muito conhecida entre nós, é uma líder cultural muito importante e uma mulher que faz jus a ser representante hoje, no Dia das Mulheres, não simplesmente do gênero, mas da capacidade de trabalho, de criação, de criatividade, de produtora de beleza, uma mulher que extrapola a dor, o sofrimento do cotidiano que todos nós carregamos, para ser capaz de levantar esse facho da alegria, da poesia e da beleza. Então, eu passo a palavra à Leda Selma para suas considerações. Muito obrigada, Idenor, amigo de longas datas, da época do curso de letras, e sempre caminhamos juntos. E o Idenor sempre foi uma das minhas referências literárias em Goiás. E quando ele, como me disse certa vez quando nos encontramos, que ele precisava de trabalhar para comer, e não podia ficar só fazendo poesia, e eu disse: por favor, Idenor, trabalhe para comer, mas lembre-se de que nós precisamos da sua poesia, senão você se fortalece de um lado e nós do outro, e enfraquecemos do outro. Por quê? Porque eu achei uma pena aquele pedaço de tempo em que ele não escrevia para que nós víssemos, porque ele me disse que continuava escrevendo, não é? Então, o Idenor é sempre fez inclusive uma orelha de livro meu, era para fazer o prefácio, mas ele já estava assim, como promotor, muito ocupado, e demorou tanto que quando ele me deu o texto, eu falei: não posso deixar passar. Aí, tirei a minha biografia de uma das orelhas para colocar o texto ali. Obrigado. Bom, então, boa noite a todos, Marilene, Terezinha, Raquel, Alice. Eu estou falando a Helena, as mulheres, porque quero cumprimentá-las também e dizer que todas vocês são representantes da mulher que batalha, da mulher que acredita na literatura, que acredita nas artes, que acredita no ser humano. E a vocês, a minha reverência, o meu respeito, a minha admiração. E as mulheres, irmãs, filhas, mães, primas dos amigos que aqui estão hoje, que também transmitam a elas a minha reverência, o meu carinho e um beijo no coração. Itanei, você chegou. Bom, Miguel, eu havia escolhido para iniciar minha fala o poema Primeira Chuva. Havia até feito algumas considerações, algumas figuras, né, para mostrar que o Bernardo, ele, embora não se considerasse poeta, porque ele disse uma vez que ele fez poesia porque na época estava na moda fazer poesia. Então, ele, para ficar na moda, também fez poesia. Lógico que foi uma brincadeira, mas
ele já era um predestinado, né, para a literatura. Tanto era que, aos 12 anos, ele já escreveu um conto, inspirado num de Afonso Arinos, né, Assombramento, e ele deu o título de Assombração. Até nós falamos sobre isso, né, Nilson? Estava querendo saber o nome do primeiro conto dele, que era um conto fantástico, e eu fiquei sem saber se era Assombramento, se era Assombração, aí recorri ao Nilson, e a conclusão é de que Assombramento realmente era do Afonso Arinos, mas eu pensei que talvez ele tivesse também usado o Assombramento, mas, na verdade, Assombração. Então, aos 12 anos, ele já se imiscuía na literatura, para se tornar no Bernardo que ele se tornou. A gente que estudou, trabalhou nas escolas, como professores, o Bernardo Ellis, contista, romancista, prosador, novelista, tá? Quando você vê a poesia de Bernardo, eu serei sincera, discutimos também muito isso, né, Edivaldo? Durante um bom tempo, nós dois ficávamos ao telefone discutindo isso. A poesia do Bernardo, depois da gente conhecer com mais profundidade a prosa do Bernardo. E eu, então, pensei, será que ele realmente pensava em ser um grande poeta ou não? Porque é isso dele dizer que ele só escreveu porque estava na moda. Se ele não tivesse essa sensibilidade, não tivesse esse amor à palavra, à emoção, ele não teria escrito o livro de poesia, não é? Que ele, embora ele tenha deixado esse livro de 33 acho que 44, ele deixou a 43, 10 anos, ele deixou esses escritos quietos. Foi o primeiro livro sistematizado dele, porém ficou lá, e ele lançou Ermos e Gerais, né? Fez a estreia, poderia ter feito com Primeira Chuva, e não fez. Então, eu fui ler Primeira Chuva. Não tinha o livro, procurei, o Ademir Amor me socorreu, xerocopiou o livro e trouxe para que eu conhecesse as poesias, poemas esparsos, não dentro do contexto de livro. E trouxe, e eu comecei a ler o livro, ler todos os poemas, para ter uma noção não esgarçada, esparsa, mas uma visão mais ampla, e comecei a descobrir, olha, na prosa a gente já via poesia, né? Na prosa nós víamos poesia, mas nós víamos uma poesia muito fragmentada, né? Usava um recurso estilístico aqui, usava uma figura de linguagem ali, prosopopeia, onomatopeia, antíteses bastante. Então, mas vamos ver na poesia, e na poesia que eu descobri que realmente ela é descritiva, narrativa, então é como se fosse um texto de prosa com tons, com realces de poesia. Agora também a gente vai ver o que é a poesia. É tudo, né? Tudo que o Bernardo fala na prosa, e que ele descreve, que ele canta, que ele chora, ele também o faz na poesia. Por quê? Ele fala do cotidiano, ele fala da aldeia dele, ele fala das coisas de Goiás, ele colore tudo com o tom da terra, com o tom das belezas naturais, não é? Aquele lado também um pouco místico, que ele fala aí da procissão do Senhor Morto, das novenas, e claro que ele
se inspirou ou foi influenciado, não sei qual a palavra exata, em o modernismo lá de 22, realmente, de Manuel Bandeira, ai, aqui, olha, eu também, Aidenor, estou com como é que chama? A máquina do negócio aí, do computador, né? Tá cheia, como chama? HD. HD. Olha, gente, eu sou analfabeta em tecnologia, mas de vez em quando eu resolvo mostrar que eu já estou mais avançada, acontece isso, eu não sei nem o nome da máquina. O meu HD, então, de Mário de Andrade também, o que acontece? Aquele tom piadista, aquele tom zombeteiro, aquele tom crítico, mas sempre também com o tom forte da denúncia, né? E da crítica. Então, isso aí é uma forma de cutucar e de chamar a reflexão sobre tudo aquilo, sobre o sofrimento do sertanejo, sobre a escravidão em que ele vivia, a subserviência pelo poder, forçado pelo poder, né? Pelo poder dos donos de terra, né? E dos senhores deles próprios, dos sertanejos. Né? Mas, por outro lado, ele não se desliga também do cotidiano cidadino, e das coisas do dia a dia, que, na verdade, é em que se constitui a poesia. Muitas vezes, na sala de aula, eu dizia aos alunos, poesia não é só falar de amor, não é o mar de rosas, falar da lua, né, dos namorados, não, a poesia é tudo, a poesia é um cisco, a poesia é um visgo, a poesia é uma caixa de fósforo, a poesia é esse aqui de segurar papel, de repente é o computador, porque eu tenho um texto em que eu dou alma para o computador, para eu me aproximar mais dele, senão não tinha jeito, eu não ia de jeito nenhum, porque eu tinha um medo danado dele. Então, ele faz isso. Por quê? Porque era já uma pessoa que trazia um braço de poesia dentro dele, ou o coração da poesia, ou a alma da poesia, ou a perna da poesia para trilhar, né, pelos caminhos, pelas trilhas da poesia. Então, eu fiquei pensando, será que foi, quando ele deu o título Primeira Chuva, será que aquela primeira chuva era para dizer assim, e como a gente passa a chuva, né, em um determinado lugar, que aquilo lá ele quis dizer, olha, eu gosto de escrever contos, né, Hermes Gerais, que diria logo em seguida, que após ele ter escrito e não lançado, mas eu quero fazer um pouso na poesia, que seja fazer um passeio, caminhar, algo assim breve, de passagem. Eu entendo o título do livro sempre que vejo Primeira Chuva nesse sentido, uma coisa assim, olha, a poesia, como a poesia formal, a poesia na forma, eu só vou fazer essa. É uma primeira chuva. Eu estou passando pela poesia, estou passando uma primeira chuva na poesia. E chuva o quê? Chuva desce e leva, não é? Então, eu não sei, eu já quero adivinhar o que o Bernardo pensou. Vocês, Aidenor, Miguel, não sei quem mais que teve contato muito grande com ele, eu, poucas vezes, trocamos pouquíssimas palavras, e me lembro desse dia dele dizer isso, que estava em moda fazer poesia, e que a poesia, por isso que ele fez. Então, não sei se vocês concordam, se será que houve isso, ou foi uma coisa intuitiva. Ele estava, naquela época, em estado de poesia, e tentou fazer os poemas, porque eu reputo os textos do Bernardo como uma prosa
poética em tom de poesia, muitas vezes. E todos aqueles tons, né? O tom crítico, o tom denunciativo, o tom reflexivo, ele chama, né? Eu acho que ele joga para ver que a gente, se a gente cultiva e colhe alguma coisa, né? Daquelas reflexões, daquelas denúncias. Bom. Alguém deixa eu ver. Hã? Continua, já estou quase terminando, entendeu? Não, fica à vontade. Eu estou só... Tá? Não, você sumiu aqui, ele desapareceu. Igual você falou, se der a palavra para nós baianos, a gente não larga mais, né? Então, mas eu, então, acho que vou dizer que achei interessante o prefácio que José Godoy Garcia fez nessa edição aqui, que foi patrocinada pelo Instituto Rio Branco, e que é de 1971. E falando em poesia, na sensibilidade dele, que ele já trazia, de alguma forma, a poesia dentro dele, eu achei muito interessante Ai, sumiu aqui, Cíntia. Sumiu aqui da minha tela. Vocês estão me vendo? Sim. Belamente. Estou te vendo. Voltou. Então, ele faz uma dedicatória, a última ele faz para o vento. E é pura poesia. O vento, para o vento, tão cheio de mistérios, para as nuvens na sua grandiosa serenidade, para os morros que parecem estão escutando, para as águas que a gente nunca sabe de onde saem e como é que ainda saem, para uma lagartixa foveira que mora numas pedras perto do Quaradouro de Roupa. Olha, que coisa interessante, não é? Quer dizer, é pura poesia e aquela poesia ligada a essas coisas, olha, ao Quaradouro de Roupa, não é? Que para tanta gente passa, é ignorado. Para ele, foi motivo de inspiração, para ele fazer tudo isso aqui. E tudo ligado à natureza, que é como ele sempre fez, as tradições, a natureza. E a Goiás, né? Então, os dois que eu escolhi, que era a Primeira Chuva e o Descobrimento, esses dois descobrimentos aí de novo falou, e a Primeira Chuva, o Miguel, muito bem falado. Eu jamais falaria desse jeito, certo? Porque eu me ative mais a mostrar algumas figuras, né, existentes que mostram o tom lírico também, embora a poesia dele às vezes seja dura, tem aí todos esses tons aí que podem parecer isentos de poesia, e de repente ele usa, assim, ele usa metáforas, ele usa prosopopeia, onomatopeia, antítese, paradoxo, e tudo que ele pode usar, ele usa. E também o Poço do Bispo, o Aidenor se referiu a ele, eu também achei muito interessante, porque com um humor bem grande. Uma das coisas que eu ouvi Bernardo dizer é o seguinte, que a obra dele tinha um humor, a poesia dele, mas muita gente não notava que tinha humor. Mas eu não vejo como não notar, né? Porque o Poço do Bispo mesmo tem esse viés. Bom, muitíssimo obrigada, depois da fala do Miguel e do Aidenor. Cíntia, sumiu de novo, não vejo ninguém. Mal para cima? A técnica aqui é que não está boa. Então, muitíssimo obrigada pela atenção de vocês e continuarei aqui. Eu continuo. Você vai falar alguma coisa, Nilson? Não, eu já agradeci, já passei a palavra. Retornei a palavra para você. Eu estou perguntando se você vai falar alguma coisa agora ou eu continuo? Só cumprimentar aqui a Kátia Barreto, artista plástica, o professor Luiz Mauro, lá da Escola de Artes Visuais,
o Gilmar, da Vila Cultural, estão presentes conosco aqui. A Jô também está. A Jô Sampaio está aqui. A Jô Sampaio também está. E a Fátima estava aqui agora mesmo. A professora Maria de Fátima, da Academia Goiana. Prazer. Muito bom. Então, eu saúdo também a Rosi Cardoso, que está aí. A Rosi também? Rosi. A Rosi! Está aí com todo... Vim ver você. Muito também, bonito. também, viu, Leda? Grande artista. Seu fã de carteirinha. E a eficiente tesoureira do ICEB, a Raquel Jaime, né, minha prima. Isso aqui mesmo. É a Raquel. Boa para cobrar. Mas eu já falei, oi, Nena. Estou aqui. Professor Ramiro Bravo, de Corumbá de Goiás. Ramiro, tudo bem. Bom, então, estou aqui também. Dando sequência. Teve a minha presença aí também, né, Itanei? Eu também. Eu queria assinalar a participação aqui dos meus irmãos da loja maçônica Oswaldo Jaime, no 116, que estão conectados aí, alguns deles, e mandaram aqui a mensagem. Então, nosso abraço. E o comentário de Leda foi muito pertinente com relação à poesia de Bernardo e à prosa. Essa oposição sempre vai ser feita, mas eu penso cá comigo que isso é complementar, na medida que Bernardo escreveu esses poemas na juventude, e eu acredito, pela vivência que eu tive de Escola Técnica Federal de Goiás, na época, hoje é um centro tecnológico aí, de nível superior, mas lá era a Escola Técnica de Goiânia. Depois virou Escola Técnica Federal de Goiás. E quando era a ETG, a Escola Técnica de Goiânia, havia uma ênfase muito grande às oficinas, porque ela foi fundada em Goiás, a Escola de Aprendizes e Artífices da cidade de Goiás, para treinar, para formar profissionais nessas artes. Só que o termo é meio, o termo é meio medieval. Escola de Aprendizes e Artífices de Goiás. De tal modo que na Escola Técnica, todos os professores eram chamados de mestre. Quem estudou na escola e vê que era mestre Bernardo, mestre fulano, mestre fulano, mestre fulano. Era aquele tipo da organização de alguma guilda, de alguma corporação de ofício, alguma coisa assim, da Idade Média, onde reunia trabalhadores, né? Nesse caso aqui, formar trabalhadores para Goiás, formar radiotécnicos, mecânicos, fundidores, e entre eles havia a preocupação em formar gente que fizesse... E era uma das tipografias em Goiânia a qual recorriam muitos para publicar seus trabalhos. E os meninos que estavam aprendendo a montar as chapas lá, havia uns quadrados enormes assim, onde se encaixavam os tipos móveis para compor as frases. Depois a escola adquiriu um linotipe, que era uma máquina que já fazia as linhas, mas a máquina não fazia, o sujeito digitava, caía o chumbo naquelas forminhas que eram destacadas ali, enchia fazia uma linha de acordo com a diagramação da página, que era amarrada aqui depois com cordão para imprimir. Então, muitos publicaram seus livros ali de forma gratuita ou, às vezes, pagando uma pequena despesa. Não havia um interesse comercial, mas dos meninos aprenderem. Eu tenho uma impressão, eu já li em algum lugar, não resgatei agora, que esse livro foi feito como teste final de formatura de uma turma de tipógrafos. Portanto, ele não tem muita coisa aqui de livro, não tem orelha, não tem prefácio, não tem nada, só tem essa observaçãozinha que eu atribuo ao Bernardo, e ali publicou Edgar Malagone, publicou Ieda Schmaltz, O Caminho de Mim, publicou Gilberto Mendonça Teles, um livrinho pequeno dele, que eu não estou me lembrando do título, e eu ia passear, ia andar por essa gráfica para receber aulas, ou então, por curiosidade, e encontrava esses livros lá, e eu surrupiava. Esse aqui eu surrupiei lá. Como já passou muito tempo, está prescrito, não pode me prender mais por isso, nem processar. Então, o que Leda vinha falando
dessa questão da prosa e da poesia do Bernardo, a maioria dos seus poemas podem se desalinhar da forma poética, virar poesia em prosa, virar prosa em poesia. É o caso desse que ela citou, e tem um pequenininho aqui que eu vou ler, que poderia se enquadrar muito bem nesse gênero que tem hoje de microconto, miniconto, não sei o que é, nanoconto, não sei. É o poema do amante da viúva do tuberculoso. Geralmente, esses poemas dele têm personagem, tem a localização e tem o drama ali atuando. Então, ele, mesmo quando escreve poesia, o narrador está aí, presente e tudo. E eu creio que, mesmo nos seus livros posteriores, como a Leda bem apontou, a poesia é um instrumento estilístico, a poesia é um acompanhamento do fluxo narrativo ali para dar acelerar, diminuir, exaltar, assim por diante, para dar colorido, luz e força à narração. Nesse conto que nós necessitamos aqui, eu, Bernardo, o Miguel, o outro, isso é de doer, ler esse conto assim como hoje, como ontem, como amanhã, como depois, não sei. Quer dizer que as coisas vão continuar do mesmo jeito, a miséria vai continuar ganhando ali, como o piano, de qualquer jeito vai ganhar. Então, o textinho é pequeno, eu vou abusar de vocês, porque eu não vou ter usar ao meu alcance tão cedo. É o poema do amante da viúva do tuberculoso. Olha como é um conto. Para mim, és um mito. És o fantasma do teu marido, que morreu tossindo de madrugada, engasgado em sangue. És o símbolo do tísico. És o tuberculoso vestido em carnes novas. A presença real do teu marido agarra-se inexorável à floração de tuas carnes na minha obsessão. Terror diabólico que me inibe o prazer. Receio angustioso que me veda a satisfação. Preciso possuir-te brutalmente para não sentir tocar-me o peito batido, as pernas magras, a pelve saltada do tísico. Teu amor seria tão bom se o defunto tivesse morrido mesmo. Mas meu mal foi conhecer o teu marido, tossindo a noite inteira, a luz acesa, coando por baixo da porta. É uma coisa interessante. Então, continuando, vamos passar a palavra para quem sabe, é o companheiro Edival Lourenço, que todos também conhecem pela excelência do seu trabalho no jornal, na escrita de contos e de romances, e de tudo e, sobretudo, faz de ai a ai cai. É um artífice perfeito da linguagem e com uma dimensão mais profunda, sendo hoje um dos escritores assim mais atuantes. Eu não vou usar adjetivo para escritor, para poeta, que isso é coisa do futuro, mas um dos escritores mais atuantes que estimula a produção literária em Goiás fortemente. Então, nós temos a maior reverência pelo Edival, apesar de ser uma invasão meia imprópria da República Independente de Porá, mas ele tem sabido enriquecer o seu espaço aqui cultural e dialogado com a nossa sociedade e nos dado a oportunidade de estar falando coisas como essa aqui. Ele é também um condottieri da nossa literatura. Então, palavras ao Edival, para os seus prolegômenos. Oi, Edenor, muito obrigado pelas suas palavras carinhosas. Você sabe que você é sempre uma referência para mim, desde a época que nós fomos colegas do curso de Direito, isso não pode nem falar, isso foi numa outra era, né? Foi no século passado, lá no meados do século passado. Lembra disso. Nós fomos, o Miguel Jorge foi a primeira pessoa que falou que eu era poeta e publicou um poema meu no Jornal Popular, onde ele era editor, isso nos anos de 1971. E foi o Miguel que me levou para a UB, falou que eu era escritor, que eu tinha que pertencer para a UB e tal. Tá vendo? Então, a culpa é sua, Miguel. Aí, Miguel. A Leda, a pessoa da minha maior admiração, pessoa com quem a gente está sempre confidenciando os nossos trabalhos literários.
Estou vendo aqui que está o Itanei, estou vendo ele ali. Itanei, companheiro de primeira hora da academia. Batalhei por ele, para que ele entrasse na academia juntamente com os demais colegas, e eu tenho muito orgulho disso. Eu quero cumprimentar os amigos lá de Iporá que estão participando, os amigos de Minas, lá de onde veio meu pai, o pessoal todo que está participando, meu abraço. E na pessoa da Leda Selma, eu quero cumprimentar todas as mulheres nesse dia a elas dedicadas. Eu, como fiquei por último para falar, e as minhas ideias, parece que a gente... Eu sentei com a Leda Selma para a gente discutir um pouco sobre Bernardo, mas não sentei com o Edenor nem com o Miguel. Mas parece que a gente tem uma sintonia tão grande que até o que eu vou dizer aqui vai parecer supérfluo e repetitivo. Mas como é o que eu anotei para escrever, é o que eu vou dizer. Eu não tenho outras coisas para dizer além dessas que eu anotei. E eu, para poder não tomar tempo, para não extrapolar o tempo, que quando a gente começa a falar, o Edenor mesmo sabe disso, quando a gente começa a falar, a gente acaba esquecendo do relógio e fala, para falar 15 minutos, você fala meia hora, 45 minutos. Mas então eu escrevi para poder não extrapolar o tempo. Bernardo Ellis não se apossou da poesia, não se aportou na poesia com aquele ânimo definitivo, como um navegante que desce do navio com o propósito de se estabelecer, mas apenas para munir-se de alguns víveres, ajustar a bússola, o astrolábio, conferir os mapas, para novamente singrar em busca de outras paragens. É como se fosse alguém cantarolando, fazendo um solfejo para afinar a voz, para poder depois cantar completo, que era a prosa dele. A poesia foi para Bernardo apenas as mesuras de aproximação da sua própria voz, um rito de passagem, por assim dizer, para alcançar a prosa que restou demonstrado pelo tempo e pela vasta obra ser o seu porto seguro e o território definitivo. Jovem ainda, muito jovem, por sinal, o autor não tinha um projeto poético de longo curso. No entanto, sofria a ansiedade própria de quem nasceu com a inclinação para as artes e não tolera ficar sem lançar mão de alguma forma de linguagem para se expressar. Como costuma acontecer com a maioria com os aspirantes a escritor, Bernardo Ellis enveredou-se pela poesia. No início da década de 40, no início da década de 30. A poesia foi, então, a forma que ele achou para pôr o pé no caminho das letras. Seus poemas não foram escritos com o propósito de saída para serem publicados em livro, com uma unidade temática ou formal. Seus poemas têm um pouco de circunstância, uma vez que eram eles escritos por encomendas para serem publicados em jornais e principalmente na Revista Oeste. Sua estreia foi num momento de lusco-fusco da história da literatura nacional. Os ideais estéticos e ideológicos da Semana de Arte de 22, consubstanciada em correntes literárias tais como verde-amarelismo, antropofagismo e outros ismos, todos em busca da valorização da cultura local, expandia suas influências para o interior do Brasil, no processo de colonização dos estados hegemônicos em direção aos estados periféricos, aos estados economicamente periféricos e culturalmente periféricos, como era Goiás e ainda é. Todo movimento cultural novo tem uma tendência de desfazer dos traços culturais antecedentes e demora um pouco até cristalizar os novos ideais estéticos. Não foi diferente com a Semana de 22, que, na verdade, já foi um reflexo, um efeito colonizador das vanguardas europeias, tais como o dadaísmo, o futurismo, o cubismo, o surrealismo e toda a efervescência que surgiu com o desmoronamento da Belle Époque, a eclosão da Primeira Guerra e as tensões que redundaram na Segunda Guerra Mundial. Bernardo apresentou credenciais de poeta nesse instante de transição, de queima de antigos valores sem a consolidação de novos valores. Assim, a poesia de Bernardo não sangra. Ela é uma poesia dura, como uma seringueira que espera alguma seiva, mas não o suficiente para a produção do látex. Sua lírica é por vezes estranha, composta de elementos antipoéticos,
Sua poesia é por vezes envergonhada, encolhida e até apresenta um certo acanhamento. Afinal, produzia no tempo e sob a influência do poema Piada, do Handmade e da contestação de tudo que viera antes. Na síntese da história da literatura goiana, publicada em 1978, o escritor e crítico Antônio G. Ramos Joubert escreveu: a temática de Elis, focalizando a terra e suas tradições, costume, paisagem, era a mesma para que se voltava o grupo verde-amarelista, com que o poeta mostra estreitas afinidades, mormente com a poesia de Cassiano Ricardo, Mário e Oswaldo de Andrade, destes últimos recebendo os estímulos de crítica das mazelas e do convencionalismo vigentes na velha sociedade da província, como no poema Vaza Velha. Havia na casa quartos mudos, escuros de mistérios, e salas austeras, de grossos paredões severos, formadas de papel, donde pendiam retratos sisudos, muito sérios, ridiculamente sérios, em que se nota a propósito de ridicularizar um tema, aproveitando com sentimentalismo por outros poetas. Mas, ao lado desse comportamento contrário ao velho e estabelecido, que se externavam por uma forma poemática bastante em voga no tempo heróico da Revolução Modernista, o chamado poema Piada. Havia no poeta uma curiosidade pelo mundo antigo, algo terno, pelas coisas e costumes do povo que formalizou poemas de conteúdo regionalista dentro das coordenadas nacionalistas ou nacionalizantes da Semana de 22. Diz Gilberto Mendonça Teles, em A Poesia em Goiás, de 1983, toda a concepção e natureza poética de Bernardo Ellis podem ser estudadas através do poema As Tranças de Matilde, em que o leitor encontra as mesmas características, o mesmo processo poemático da primeira fase do modernismo brasileiro. Aquele do poema Piada, de Manuel Bandeira e Mário de Andrade, foram os mais importantes divulgadores. Um trecho do poema. Por causa das tranças de Matilde, o sacristão deu de ponta do alto da torre da igreja. E seu Lucas Sapateiro matou a mulher na madrugada de 2 de abril de 1922. E o poeta enumera caoticamente outros incidentes por causa de Matilde. Até que num dia de procissão do Senhor dos Passos, cheiro de velas bentas, as filhas de Maria carregando o andor de Nossa Senhora das Dores, mãe, eis aqui teu filho, o filho de Manezinho, eita menino impossível, arrancou num bruto safanão as fatídicas tranças postiças de Matilde. O poema inicia em tom sério, no meio fica picaresco e no final vira piada. Isso era uma característica daquele momento heróico do movimento de 22. Os poemas que foram escritos esparsamente entre 33 e 43, mais tarde, em 1955, foram reunidos no livro Primeira Chuva. No pequeno texto de apresentação, que já foi mencionado aqui, o próprio autor assim se manifesta. Reúno aqui algumas dentre as poesias escritas e publicadas nos jornais da Terra de 33 ou 44. São versos pobres, cuja publicação em volume se justifica pelo que possuem de ingênuo e pitoresco regional. Difícil é saber se essas palavras do autor são de genuíno reconhecimento ou um verniz de modéstia apenas. Estou inclinado a acreditar na segunda hipótese, porque, apesar da camisa de força ideológica e da estética em que os poemas foram gerados, o gênio do autor se deixa entrever. No entanto, após esse período inicial, o autor ingressou na prosa de forma consistente e todo o seu talento literário se expandiu de forma que, realmente, apesar do engenho e do trabalho prenunciado em seus primeiros madrigais, se parecem realmente obra de iniciante, e que a prosa era, como ele pressentiu, o seu porto seguro e o seu território definitivo.
Ainda, segundo Gilberto Mendonça Teles, Bernardo Ellis, José Décio Filho, José Godoy Garcia e Domingos Félix de Souza foram o grupo responsável pelo nosso modernismo. Mas, enquanto os três últimos encontraram na poesia o veículo que os levou a expressar as suas mensagens de amor, de amargura e de liberdade, Bernardo Ellis, ainda que começando na poesia, acabou por encontrar na prosa o elemento com que melhor se identificou para a recriação artística da realidade goiana. Vejam este poema de rara beleza, onde o poeta escapa da camisa de força de 22. Com certeza, aqui o poeta exibe o seu estro, que poderia ter dado continuidade, não tivesse migrado de Malecuia para a prosa. O espelho na casa vazia. Acho esse poema belo. As salas sem móveis, os quartos sem camas nem terços, na mesmice das pedras nuas, marcas de antigos pregos que sustiam quadros, retratos, folhinhas. Onde as cadeiras, os armários, as mesas que fariam estas paredes. A ausência enorme de mãos que sujaram as paredes de gordura. No chão varrido restam lembranças de pessoas. Um pé de meia ali no canto, papel de bola, mancha de tinta. Refletindo nada, repetindo o deserto a esse espelho parado, feito um rombo branco na parede. Ao crepúsculo, do bocejo desta face pasmada, há memórias do ponto pálido, boca aberta, lágrimas em rosto de criança. Eu acho belo esse poema. Tenho certeza que, ao sonegar seu talento ao estro poético, que lhe é natural, causou um enorme prejuízo ao mercado poetário, se bem que pagou o prejuízo causado com juros e correção monetária com sua prosa de talento inquestionável. Muito obrigado, Nilson, muito obrigado por haver me convidado. Obrigado a todos que tiveram paciência de ver meu comentário. Muito bem, Edival, beleza. Parabéns, Edival, muito bom. Muito bem, Obrigado, Edivaldo. Parabéns. Obrigado. Você está sempre nos surpreendendo. Peço não tem licença a limite. todos. Você não tem Agenor, limites. Oi. peço licença para me retirar. Eu tenho que Miguel. tomar um remédio, tá bom? Sei, vai Muito com obrigado, Deus, Miguel. Boa e- sorte. Ó, beleza, conosco. parabéns. Obrigado. Agradecemos aí a presença do presidente da Academia de Pirinópolis, Adriano Curado, a Daniela Aguiar, da Secretaria Estadual de Cultura, o professor Otaniel Alcântara, presente aqui também. Tem um aqui do Conselho Estadual de Cultura, estou acreditando que é o Carlos William, ou é o Aguinaldo, não sei. Não sei se vocês conseguem identificar. Não estou. Está como Conselho Estadual de Cultura. De qualquer forma, obrigado. E o professor Átila Teixeira, da PUC. Ah, é o Celso? Será que é o Celso? Conselho de Cultura? Estamos aí firmes, presidente. Celso está presente, mas é outro. Não, é outro. Bom, pessoal, está aberto, então, para perguntas. Vocês podem usar aí da expertise dos nossos debatedores. Inclusive o Aidenor, né? Fiquem à vontade. O Átila, professor Átila levantou a mão. A mãozinha aí é para o professor Átila, com a palavra. Foi não, professor. Eu não sei se eu estou Quer sendo perguntar? ouvido e visto, ou só ouvido. Eu tentei ligar aqui a câmera, mas não está funcionando. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos os meus pares, essa saudação do professor Nilson. Eu estava aqui quietinho lendo, e parabenizar bastante pela fala dos conferencistas, sobretudo a do professor Edival, que, no meu ponto de vista, vai incisivo nessa importância de primeira chuva. Acho que faltam estudos, e sugiro isso aos meus colegas, que baseiam Bernardo para além dos contos, dos romances, que são a tônica das suas pesquisas, das pesquisas realizadas aqui, sobretudo em Goiás. Primeira chuva
talvez seja o livro que mais desponta poeticamente as elaborações do modernismo de 22 aqui pelas nossas terras, de forma poética. Porque eu defendo, enquanto pesquisador, e aqui eu não vou defender enquanto pesquisador, vou defender enquanto confrade, que Bernardo é o grande primeiro modernista do estado de Goiás. Isso já demonstra algumas questões ligadas até ao modernismo tardio, que, querendo ou não, o Hermos e Gerais é de 44. Mas essa produção do Bernardo da poesia, que, evidentemente, é aquém, até nas questões quantitativas dos demais gêneros, mas, como falado pelos conferencistas e muito bem colocado pelo professor Edival, pelo escritor Edival, que acá foi um professor, reverbera muito dentro das construções estéticas do Estado e tem um valor que precisa ser mais estudado. Dito isso, só quero agradecer, primeiro pelo banho de conhecimento que nós cá tivemos e parabenizar as mulheres que existem em dias tão bicudos, uma sociedade tão dura, que é essa que a gente vive. Um grande abraço a todos. Obrigado, professor. Mais alguém gostaria de falar ou de fazer alguma pergunta? Tem uma mãozinha aí do lado direito, logo abaixo dos nomes, quem está no modo o layout de grade, tem uma mãozinha, só você apertar a mãozinha. A Rosi Cardoso, com a palavra. Deixa eu ver se eu consigo me aparecer aqui. Perdi a câmera, achei. Apareceu. Nilson, o Antônio Caldas está presente também, viu, Nilson? Ok. Boa noite a todos. Felicito esse momento nobre de conhecimento, como diz o professor Átila, esse banho de sabedoria que nós acabamos de receber agora. Eu estou vendo isso como presente pelo Dia da Mulher. Ouvir essas pessoas tão lindas, esses meus amores da cultura, que eu amo vocês demais por estar sempre somando o meu aprendizado. Eu quero agradecer, Nilson, pela sua iniciativa de estar trazendo para a nossa mesa esse banquete de luz, que é o conhecimento. E agradeço ao meu querido Aidenor Aires, o meu abraço, o meu carinho por você, meu grande poeta, ainda mais nesse momento. A você, meu querido, meu cronista maravilhoso, a minha Leda, a mulher mais linda do mundo. E ao Miguel Jorge, que já se ausentou, mas eu deixo o meu abraço. E agradeço a todos vocês por esse carinho lindo de amor, que é pegar a cultura, sabe? E para a gente com esse carinho todo. Muito obrigada. Eu nem tenho perguntas a fazer, porque eu estou tão feliz, estou saciada. E um grande abraço a todos vocês. E contem sempre comigo aqui na presença, participando desses momentos lindos. Obrigado. Obrigado. Um abração para você. Obrigada. Professor, né? Mais perguntas? Daí tem mãozinhas aí. Não. Professora Fátima, da PUC, da Academia Goiana. Com a palavra, professora. Boa noite a todos. Com muito prazer que eu assisto essa live aí com os nossos amigos acadêmicos, né, nossos confrades e pessoas vividas, né, na poesia, que vivem a poesia, e muitos conviveram com o Bernardo Ellis, e fico realmente emocionada, né, porque eu também convivi com o Bernardo, eu era uma jovem, mas andava atrás dele, sempre levando a obra dele, né, já nas escolas. Eu tinha 18 anos, mas eu já ministrava aula de literatura e levava o Bernardo, e essa iniciativa sempre me comove, né, porque é algo que eu, ao longo da minha carreira,
pensei em realizar estudos e levar a obra do Bernardo Elias para outros lugares, né, além do Brasil, de Goiás, outros estados e outros lugares, enfim. E por falar na poesia de Bernardo Elias, eu vi assim os nossos colegas lendo, pensando, né, a obra e falaram com propriedade. E realmente a Leda falou algo bem interessante sobre a prosa poética. E realmente essa prosa, se você ler a obra dele ela toda poética. Então, isso está na linguagem poética, na natureza. A natureza, em Bernardo fala. Então, tem as prosopopeias, tem as metáforas, tem toda essa visão. E no próprio ritmo, né, da prosa, isso é comum contos, nos títulos dos contos, né, como ontem, como hoje, como... Então, é muito presente essa poesia. E a Leda falou com muita propriedade. É claro que esse livro de poemas que foi publicado em 1955, né? Então, ele é muito jovem e devia estar nessa fase de aprendizagem, como bem falou o Aidenor, né? Nesses cursos, enfim. Esse momento de descoberta, a descoberta da poesia, que foi transformada em versos, né? Um tanto prosaicos, mas o importante é que essa poesia deu para a prosa, né, quer seja no conto e principalmente no romance, né? Romance que traz o drama, traz as dores, traz a morte, traz a ironia, traz o humor negro. Ele permaneceu poético. Então, parabéns, né, para essa mesa maravilhosa, ao Nilson por essa iniciativa, e é muita alegria. E obrigada. Ok, obrigado, professora. Bem, mais alguém gostaria de falar? Agradecer aqui os alunos da UEG, que estão os alunos do mestrado em Geografia, né, orientados aí pelo professor Ricardo. É um prazer tê-los aqui. E aí? Bom, Edenor. Já vamos encerrando, então? Passa aí para as considerações finais, né, Edenor? Passa as considerações e passa para os demais. Muito bem. Então, eu quero agradecer muito o ICEB pela organização dessa atividade num tempo muito difícil. Tiraram dos professores, dos escritores, dos pintores, o seu público. Então, nós vamos ter que construir esse público, como o ICEB está fazendo, como estamos fazendo, para que a gente não rompa a humana comunicação definitivamente. Porque realmente o tempo não está brincadeira. Então, eu considero uma vitória da cultura, uma vitória da beleza e da poesia, a gente ter reunido aqui nesse horário, quando todo mundo está enclausurado aí, por causa do mal que todos conhecem, e capazes de levantar essas bandeiras, de criar esses diálogos. O que nós falamos aqui pode estar certo ou errado, mas que sirva, pelo menos, para despertar a curiosidade de alguém para continuar trabalhando essa obra desse escritor que honrou o nosso tempo, que honra a gente da história, a gente de Goiás, e que eu, particularmente, sinto muito honrado de ter convivido com o Bernardo durante uma fase da sua vida, tanto como aluno, depois como colega de escrita, claro que em distâncias planetárias, mas ele era uma pessoa humilde, sentava, conversava, viajava de Kombi para o interior para fazer palestra, juntava dentro do Fusquinha Bernardo, Zé Mendonça, às vezes Gilberto, o Brasigóis, íamos para Mineiros, daqui a 400 quilômetros, na poeira ainda, para fazer palestra, e Bernardo, na sua humildade, grandalhão, aquele caniço andante, deixava todo mundo conversava, tinha lá a sua dificuldade para falar, porque ele era meio gago, não sei se era essa a questão, mas ele tropeçava nas palavras. Depois que ele fez tratamentos depois da academia, ele melhorou muito. No fim da vida, ele já estava fazendo discursos mais fluidos.
mas é aquele mesmo jeitão dele, de que você está chegando, você pensa que ele está saindo. Ele era uma pessoa assim, às vezes ele descia a Avenida Goiás, ele gostava de se hospedar num hotel abaixo da Paranaíba, por ali, à direita, e ele vulto sozinho, caminhando para lá e tal. Às vezes, quando alguém parava para conversar e tal. Então, eu sinto muito a alegria e a honra de estar aqui podendo falar dessas coisas, sobretudo a nós que estamos aqui vivos e carregando aí adiante esse facho. Então, eu cumprimento o ICEB por isso aí, quero cumprimentar a cada um dos palestrantes aqui, a magnífica aula do Edival, a magnífica intercessão da Leda Selma Alencar, que tem a sensibilidade que só o fio, o agudo do feminino pode trazer, além da poesia, ao companheiro Miguel Jorge, essa alma, acho que o Miguel é tipo assim, delícia do gênero humano, Miguel é uma bênção onde chega, então, o Miguel, e a todos os outros que, o Nilson Gomes, um homem que eu não sei onde arruma tanta energia para fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Eu preciso descobrir quantos assessores ele tem para trabalhar em todas as instituições de forma exemplar, uma grande liderança. Então, eu cumprimento o Nilson e digo que eu estou sempre à disposição para ele e para qualquer um dos amigos aí, para continuar nessa lide de pouco lucro e muita vida. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite. Nilson, eu posso dar uma palavrinha final aí? Pode sim, professor, à vontade. Tudo bem? Os nossos confrades. Professor Mário. Edival sabe que eu sou fãs dele aí, entendeu? Aliás, né, Edival, sempre que eu encontro o Edival, eu faço um monte de perguntas para ele sobre as próprias poesias dele. Ele falou, Mário, eu não posso responder isso, porque eu não sei o que é que eu estava pensando nessa hora. É a maior resposta, quase toda vez ele me dá, e ele fica muito encabulado quando eu recito os poemas dele. Você entendeu? Eu falo, mas como é que você lembra disso? Eu mesmo não lembro. Então, o Edival eu digo para ele sempre, Edival, o problema é que os escritores, de um modo geral, e aí entram todos vocês, né, o Aidenor, o próprio Nilson, que é escritor, a Leda, o nosso grupo do ICEB, de um modo geral, todo mundo, até certo ponto, tem a alma poética. E o poeta, sem dúvida, inclusive a Jo fala muito isso, a Jo Sampaio, que quando está escrevendo, ela se sente iluminada. Então, o escritor, de um modo geral, é isso. E todos nós, né, temos a alma iluminada pela beleza da arte. Eu acho que quem gosta de arte é naturalmente iluminado. Você entendeu? Isso é um privilégio que poucos têm no mundo. Não é aqui, não, é no mundo. Eu quero me valer aí da fala da Leda Selma, que eu achei muito interessante. Ela pegar a parte final da poesia, que é a dedicatória do livro do Bernardo Edis. Tudo que o Bernardo Edis fazia, pessoal, não sei se todo mundo concorda comigo, era até certo ponto poético. Então, como já disseram muito bem aí, né, o Edival, o Miguel Jorge, o Aidenor e a Leda, todos disseram, a própria prosa dele era uma prosa poética. E a poesia dele era uma poesia em forma de prosa também, muito descritível, assim por diante. De forma que a própria dedicatória dele, nos 5 enfoques que ele faz aqui, ele faz isso de uma forma poética. Por exemplo, como é que ele abre a dedicatória do livro? Para uma flor chamada Violeta. Olha, nós sabemos que a primeira mulher dele era Violeta Mertran. Então, olha que interessante, isso é poesia. Para uma flor chamada Violeta, por tudo que poderia ela ter sido, não foi por minha causa. Aí uma forma poética de gratidão, usando aí fazendo uma comparação, uma metáfora da Violeta Pessoa com a Violeta Rosa. E ele fala aqui, uma flor chamada Violeta. Isso é uma metáfora que não tem mais tamanho em forma de gratidão. Quer dizer, tem mais poesia do que isso? Não sei se vocês concordam comigo, isso é muito poético. Olha a terceira dedicatória, dedica para a Rosa. Olha a poesia dessa dedicatória. Sabemos nós que, né,
na obra de Bernardo Ellis, ele tem um respeito muito grande por essa rosa. Inclusive, né, ele tem contos dedicados, né, crônicas dedicadas à rosa. Ele era muito encabulado. Olha o que ele diz aqui para a rosa. Para a rosa, olha o que ele diz agora. A roceira criada conosco, íntima de todas as assombrações de Corumbá e arredores, a quem os coqueiros confidenciavam segredos de vento e de chuva, que sabia que depois do dia de finados, a gente pode colher todas as mangabas, porque já estão maduras. Olha, isso não é poesia, essa dedicatória? E ele era, né, nós sabemos que o Bernardo era apaixonado por essa rosa. Ele diz, né, inclusive, de forma muito clara, no seu livro A Vida São as Obras, que a rosa foi das únicas pessoas que ele viu a peitar, enfrentar o pai dele. Não é isso? Porque o respeito pela figura do pai era tão grande que ninguém falava absolutamente nada. E ele achava a Rosa assim, diferenciada, porque com toda essa condição de mulher humilde que ela tinha, ela era capaz de enfrentar o pai dele e bater de frente com ele. Inclusive, tem uma passagem lá né, porque ela pegava alguns pedaços de queijo, aquelas coisas escondidas na despensa, a Rosa pegava e comia, e o velho chamava a atenção de todo mundo e falava que o gato estava comendo o queijo. E a Rosa pegou esse gato, ao qual ele se referia, e matou o gato, dando cacetado no gato, dando porradas. Então, isso o Bernardo Ellis deixa muito claro. Então, a figura dessa mulher passou para ele como uma mulher forte, um ser humano forte, poderoso. E isso foi um diferencial na vida dele, para enfrentar, ele diz isso, para enfrentar a própria problemática da vida dele. Os próprios entraves que ele achou na vida, que sempre lembrava da figura de Rosa. Então, essa dedicatória que ele faz aqui, na terceira parte da dedicatória do livro, para mim, né, para a Rosa, é também, Oleda, tão poética quanto essa que você afirmou que ele fez para os elementos da natureza, que é uma coisa linda, maravilhosa. E realmente eu dei uma geral nesses poemas do Bernardo Ellis e me impressionei assim, com cada um deles, um em especial chamado Vazio. Eu até convido a todos para depois conhecer esse poema. Olha, eu vou pegar só a parte inicial para vocês verem a beleza descritiva desse poema. A chuva há de cobrir friamente de branco os morros longes, feito um fantasma bondoso. E depois há de vir numa carícia gelada afagar a cidade quieta, num gesto apagado de mão defunta. Olha que coisa maravilhosa. Aí ele usa um polissíndroto, né? Quer dizer, a repetição do mesmo conectivo, que no caso é o E, né? E molhará de silêncio a calçada das ruas tortas. Olha que construção, molhará de silêncio. Quer dizer, nós temos aí uma rica sinestesia, quer dizer, a mistura dos órgãos, do sentido, não é isso? E baterá mansamente a vidraça de meu quarto numa irresolução medrosa de amante que prometeu não vir. Quer dizer, a chuva batendo no quarto dele, né, trazendo aquele certo pavor, porque se pensava muito em fantasma. Aliás, antigamente tudo era fantasma. À noite apareciam os fantasmas, saíam todos das sepulturas, né, e iam visitar as casas das pessoas, principalmente dos meninos teimosos, né, que os pais falavam, se você fizer isso, vem um fantasma, vem não sei o quê, o Saci Pererê. Os meninos tiram essas imagens, todas na cabeça, que ele traz aqui. Esse poema Vazio é muito bonito, é lindo. Depois ele diz assim, ó, e baterá mansamente a vidraça de meu quarto numa resolução medrosa de amante que prometeu não vir. Depois, sob a poeira da chuva fina, fria, indiferente, teimosa, ficará o vazio de meu coração. A saudade nebulosamente imprecisa de seu corpo que eu nunca possuí. Aqui ele já se dirige, ele tinha também uma certa tara, uma certa fissura por trabalhar com elementos sexuais. Então, aqui ele fala, e ficará o vazio de meu coração, ele pega a chuva e já transforma em outra coisa. E ficará o vazio de meu coração, a saudade nebulosamente imprecisa de seu corpo que eu nunca possuí.
Aí diz, olha, as árvores lá fora estão pingando. Inclusive, aí você pode até... Ele confessa que ejaculava muito nas cuecas e nos lençóis, ele fala isso. E aqui, quando ele fala as árvores lá fora estão pingando, você pode tomar aí essa certa fissura sexual que tinha para esse verbo pingar. E as árvores, quer dizer, lá fora, as árvores lá fora estão pingando. Será que as árvores estavam pingando ou ele pingando de apetite por esse corpo que ele nunca possuiu? Muito obrigado, um abraço carinhoso a todos os integrantes. Abraço, professor. Obrigado, Um abração professor. para todo mundo e um prazer, como sempre, estar com vocês. Bom, agradecemos, então, a presença de todos, do Aidenor, que coordenou esse trabalho, o Edival, a Leda, o Miguel, os alunos da universidade, os professores que aqui estão, o pessoal lá de Minas, né, que esteve conosco também, 2 mineiras, o professor Aguimar, que está de férias, né, está lá na Bahia. Bahia, Ricardo? Araguaiana, no Mato Grosso. Ah, está no Mato Grosso, Aguimar, o professor Fernando Uma, também, que está fora. Bem, todos que contribuíram para a realização dessa live. Lembrando que no mês de abril, será no primeiro sábado de abril. Estamos aí com algumas temáticas bastante interessantes e esperamos contar com a presença de todos. Muito obrigado. Lembrando mais uma vez, o Bento Fleury não está, porque está cumprindo uma missão lá em Corumbá, em nome do ICEB, mas foi um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigado. Obrigado a você. Um abraço. Um abraço, hein? Para todo mundo. Obrigada, Nilson. Pois não, Leda, estão juntos. Estamos. Obrigada, beijos.